Começando então, nosso primeiro episódio aqui do Toxicast, que é o nosso podcast pelo Local Sparks, aqui da Arcades Brasil. E aí, esse primeiro episódio muito especial, aqui eu sou o Leandro, aqui com a Maria e também com a Andrea, que veio aqui participar da nossa entrevista de hoje para a gente falar um pouquinho de contaminantes emergentes, de PFAS, de hormônios, enfim, desse contexto como um todo. E para começar, né, nossa série de episódios, a gente convidou a Andrea Wachmann. A Andrea é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Nacional de Buenos Aires, na Argentina. É mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e concluiu o doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em 1999. É professora da UFAM e a gente está muito feliz em te receber hoje. Eu que estou feliz aqui, podendo falar um pouco da Amazônia, trazendo essa perspectiva diferente. Todo mundo pensa muito na Amazônia como um espaço muito verde, muito preservado, se preocupa muito com o desmatamento, que de fato é uma alteração na Amazônia muito grande, mas nós temos outras também, como a contaminação da água, que é preocupante, mas como a gente sempre fala, a gente não vê ela. Ela é uma contaminação silenciosa que também causa severos danos à biodiversidade, pode até trazer, em algumas situações, problemas para a saúde humana também. Uma pesquisa mais recente nossa, também no âmbito do Silent Amazon, mostra o risco, por exemplo, do consumo de peixes contaminados com metais pesados, que podem trazer risco à saúde. Então é um tema bem interessante, bem quente, e que eu acho que vocês vão gostar muito, de ouvir o que a gente vai conversar hoje. Legal. E aproveitando a oportunidade, queria convidar você a se apresentar. Então, já falar um pouquinho sobre mim, eu sou Andrea Wachmann, sou professora titular da Universidade Federal do Amazonas. Não nasci na Amazônia, mas estou na Amazônia há 35 anos, me considero amazonense, é um lugar que eu escolhi para viver e que eu escolhi para realizar minhas pesquisas também, Então, iniciei trabalhando na ecologia aquática, minha dissertação de mestrado foi sobre ciclo de carbono na Amazônia, mas depois eu fui fisgada pelo vírus da toxicologia, da ecotoxicologia, e isso foi muito interessante porque eu estava fazendo pesquisa sobre qualidade de água, trabalhei muito tempo com qualidade de água na Amazônia, e eu estava fazendo uma pesquisa com ribeirinhos na comunidade e comecei a olhar os agricultores. E comecei a olhar o uso de agrotóxicos pelos agricultores e comecei a me preocupar com o uso de agrotóxicos na Amazônia, e aí nasceu minha paixão, digamos assim, pela ecotoxicologia. Isso foi em 1996, 97, já tem bastante tempo, e foi aí que eu comecei a investigar os riscos, o uso de agrotóxicos na Amazônia, de forma geral, e os riscos associados ao uso de agrotóxicos na Amazônia. E na época, imagina, 96, 97, não se falava sobre o uso de agrotóxicos, se falava bastante pouco no Brasil, imagina na Amazônia, e aí eu vou num congresso internacional, fora do país, apresentar meu trabalho sobre o risco de uso de agrotóxicos na Amazônia, e todo mundo ficou assim, uau, maravilhado, nossa, a gente não sabia que isso estava acontecendo na Amazônia. E hoje, por exemplo, a gente tem avanço de fronteira agrícola, então esse uso, que na época a gente estudava com os agricultores familiares, hoje há outra perspectiva na Amazônia, principalmente no sul do estado do Amazonas, a gente vê isso também em Rondônia, no Acre, no Pará, e no próprio Mato Grosso, eu uso já nas grandes plantações de soja, de algodão, com impactos também bastante severos, em relação à contaminação da água. Não só agrotóxicos, mas outras substâncias também presentes na água. E gostei sempre muito da cooperação internacional. Então, acho que quando fui naquele congresso que chamei um pouco a atenção lá fora, vieram muitos pesquisadores, nossa, a gente tem interesse também de fazer coisas contigo. E uma das coisas bem interessantes foi o grupo do Luca Niceto, do NIVA, do Instituto de Pesquisas Aquáticas, de Recursos Hídricos da Noruega, e nós fizemos o primeiro estudo, foi um dos primeiros estudos no Brasil, mas foi o primeiro estudo na Amazônia onde a gente mapeou
né, contaminantes emergentes e principalmente drogas ilícitas na água. Então é um trabalho que se virou referência em drogas ilícitas na água, onde a gente de fato detecta a presença, por exemplo, de cocaína e derivados de cocaína nas águas da região. Nossa, quando foi isso? O trabalho foi publicado em 2014, mas nós fizemos essa pesquisa final de 2011, 2012. Nossa. Na Amazônia, né? Então já tem 10 anos, mas não tínhamos trabalho sobre isso, acho que não tinha quase trabalhos no Brasil, né? E esse trabalho se tornou um pouco uma referência. Então, várias parcerias, né, que eu tive com a Holanda, e nessa parceria, junto com a Holanda, eu conheci o Andrew Rico, né, que na época ele estava fazendo mestrado, e ele veio fazer todo o processo de mestrado comigo na Amazônia, e a gente começou a estudar o efeito de alguns agrotóxicos que eram muito usados nos peixes da região. Então, o Andrew fez mestrado comigo nisso, depois o Andrew foi fazer doutorado, também na Universidade de Wageningen, na Holanda, mas ele foi estudar sistemas de piscicultura no Sudeste Asiático. Mas a gente nunca terminou a parceria, sempre a gente em contato, sempre trabalhando. Hoje, né, o Andrew é professor da Universidade de Valência, na Espanha, e ele, né, em 2018, me disse, olha, tem uma oportunidade da National Geographic para você fazer um projeto na Amazônia. E aí, bora, topa, claro, vamos, né, com o Andrew, a gente tem uma parceria muito boa. E aí a gente idealizou, né, o projeto que se chama Silent Amazon, que é justamente para a gente estudar contaminantes emergentes e os riscos desses contaminantes nos sistemas aquáticos da região amazônica. Nossa, você foi construindo isso ao longo dos anos, então e chegou nesse projeto. A gente foi construindo, né, pesquisando. A minha trajetória sempre foi muito vinculada à contaminação na Amazônia, né? E aí, então, a gente, digamos assim, a gente coloca a cereja no bolo dessa trajetória com o Silent Amazon. Então, a gente faz esse projeto, a gente apresentou a uma chamada da National Geographic, e a gente teve, então, a felicidade de sermos contemplados com o financiamento, e aí, bom, vamos fazer o Silent. E não era tanto dinheiro assim, não era um super financiamento, era um financiamento, aliás, muito pequeno, né? Mas a gente falou, não, vamos transformar o limão em limonada, e aí a gente montou uma pequena equipe, né? O Andrew veio para aqui para o Brasil, eu, e a gente chamou o Raul, o professor Raul, né, que foi colega de mestrado, de doutorado do Andrew, eles trabalharam juntos no Sudeste Asiático, ele é brasileiro, e precisávamos mais de uma pessoa em campo, né, que trabalha no campo, e eu chamei um ex-aluno meu de graduação, o Gabriel Nunes, né, ele é um especialista em esponjas aquáticas. Eu falei, Gabriel, você conhece todo mundo, você é super virado, né? Então esses dois meninos aqui que estão, o Andrew e o Raul, não são aqui da região, então tem que ter um nativo para guiar o grupo, né? E aí vamos montar, eu tenho ainda as fotos, pena que eu não trouxe para vocês, né? A gente montando as caixas com todos os equipamentos, porque a gente tinha que coletar água, e uma das coisas que a gente ia ver era microplástico. Só que imagina, a gente foi o lugar zero, né? O local zero onde começa a nossa expedição é a Navilhanas, é o maior arquipélago fluvial do mundo. Foi durante muito tempo na estação ecológica, onde não se podia fazer nada, só pesquisa. Hoje foi transformada num parque nacional, porque as pessoas querem visitar esse lugar, é muito bonito no Rio Negro. E a gente, bom, o nosso controle, nosso lugar, digamos assim, que está super preservado, que a gente não vai encontrar nada, vai ser a Navilhanas. Vamos lá coletar água na Navilhanas. Chegamos lá na Navilhanas, né? Vamos para a cidade de Nova Irã, né? E aí em Nova Irã a gente contactou o barqueiro, tudo. Levamos todos os equipamentos lá para o nosso barquinho, vamos lá para um lago no meio da Navilhanas. Ou de frasco também, né? Frasco, não, e assim, as pessoas não pensam, mas é legal. Não, a gente tinha que bombear mais de 100 mil litros de água para a gente coletar microplástico, porque imagina, a probabilidade de encontrar microplásticos era muito pequena, então a gente tinha que coletar muita água, passar muita água na rede, uma rede muito fininha, de 0,2 micras, para a gente coletar o microplástico. E aí a gente tínhamos ido comprar uma bomba para puxar água,
que funciona com gasolina, porque a gente não tinha nem energia, barco, e era um barquinho pequeno, ficava tudo apertadinho, aí um coletava para cá, outro coletava para lá, e a gente tinha que ficar 5 horas, 5, 6 horas, passando água. Naquele calor. E aí a gente sentado lá no barquinho, 5, 6 horas esperando, contando história, falando, e aí quando passaram tantos litros, ainda falta mais. E aí a gente coletava água desse jeito. Aí depois a gente ia no mercado das cidades, a gente coletava os peixes, porque a ideia não é só tentar entender o que nós tínhamos de contaminante na água, mas também saber se os organismos aquáticos estavam tendo algum tipo de contaminação. Então a gente coletava as plantas aquáticas e a gente ia no mercado do local, porque o interesse não era pegar peixes na natureza, era entender os peixes que as pessoas que são comercializados, as pessoas estão consumindo, porque eu não vou pegar um peixe que ninguém consome, não adianta eu querer estimar risco à saúde humana de um peixe que não é consumido. Então a gente ia no mercado, a gente fazia toda uma pesquisa para entender de onde que vinham esses peixes, né, mapear de onde que vinham esses peixes, né, a gente coletava. Então, a gente tinha que coletar água, congelar a água, coletar o peixe, deixar o peixe todo no gelo para a gente chegar correndo no laboratório e aí a gente tirar tecido de peixe, fígado de peixe, enfim, processar a água. Então, era assim uma campanha bem trabalhosa. E pelo que eu entendi, vocês fizeram com uma equipe super reduzida. Éramos 4 pessoas, eu fiz com a equipe. Eu fiz toda a parte de Manaus, Nova Airão, Manacapuru, Iranduba e Anavilhanas. E depois eu não tinha como acompanhar eles. Gigante esse trajeto. É um pouquinho maior, mas depois o Gabriel, junto com o Andrew e o Raul, pegaram um barco de linha, gente, foi a coisa assim mais louca. Fomos no porto, bom, qual é o barco que sai amanhã para Santarém? O barco X. Pô, vamos ver a estrutura do barco. Porque eles tinham que montar a bomba para coletar água. Então, eles tinham que falar com o capitão do barco, falando que eles iam pegar água no trajeto para ir. Então, e aqueles barcos típicos da Amazônia. Você chega lá, pega a sua rede, amarra a sua rede, e os meninos com um monte de equipamentos frágeis, tinha que levar bomba de vácuo, tinha que levar um sistema de microfiltração, que é um trambolho de vidro, que se isso quebra, custa vários milhões de reais, né? Ela é maia, vidraria de laboratório, então eles tinham que arrumar uma becinha no meio daquelas redes para, no cantinho do barco, sair processando. Aí foi assim, e aí eles chegaram lá, né? Montaram toda essa estrutura e foram coletando amostras e ao longo do rio. Aí, bom, chegaram em Santarém, a gente tinha feito contato com alguns colegas lá da Universidade Federal, que deram um pequeno espaço, né, e os meninos saíram, então, coletando as águas, né, do entorno de Santarém, do rio Tapachós, e fizeram assim ali em Santarém, fizeram em Belém, e fizeram também em Macapá, e a excursão, então, encerrou em Macapá, e aí vieram todos os equipamentos de volta de lá para o laboratório, para a gente condicionar todas as amostras, né, para poder fazer essa análise. Algumas amostras foram feitas na Unicamp pela professora Cassiana Montanier, principalmente agrotóxicos, e as outras amostras foram todas ser analisadas. Teve amostra microplástico, foi analisado na Noruega, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos na Itália, porque na realidade assim, nós fomos equipe praticamente de campo, mas a gente teve outros pesquisadores, né, da Universidade de Milão, do Instituto Niva, da Noruega, o grupo do Luca Niceto, que veio comigo fazer pesquisa lá em 2011 de poluentes emergentes e de drogas ilícitas. Então a gente associou, né, esses colegas, e cada um meio que foi olhar um contaminante específico, e aí então, né, encerramos a parte de campo do Silent Amazon, começou todas as rotinas laboratoriais e depois a publicação, elaboração e a publicação dos trabalhos científicos. Então foi bem, não foi 4 mãos, foram 18, 20 mãos ali, trabalhando no Silent Amazon. E quanto tempo que durou essa etapa de campo, essa etapa de coleta? Foi rapidíssima, a gente fez em novembro de 2019. Durou praticamente um pouquinho menos que um mês. Então foi bem intensa, né? Imagino. Porque inclusive a segunda filha do Andrew estava para nascendo. Ele tinha uma data para voltar para casa antes do nascimento da filha dele. Eu falei, olha, minha filha nasce no início de dezembro. Eu tenho que, novembro, quando eu posso ir para o campo, tem que estar de volta em casa. Eu falei, não, tranquilo, a gente vai conseguir fazer
todo o nosso trabalho de campo bem organizado, mas foi bem puxado, foi bem O cansativo. que vocês analisaram todo? O microplástico, falou, os hidrocarbonetos? Então, a gente coletou água e falou assim, nós partimos do princípio de que o que a gente conseguia analisar, vamos analisar, né? Então, a gente analisou hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, diversos tipos de contaminantes, né? Fármacos, domes sanitários, medicamentos, drogas ilícitas em água, metais pesados, PFAS e microplásticos. Inclusive, um trabalho muito interessante, feito por um pesquisador também espanhol, que ele fez uma espécie de screening, né? Vamos olhar tudo que tem. Essa foi, inclusive, uma das primeiras publicações. Então, é nesse que vamos olhar tudo que tem, nós conseguimos identificar mais de 500 moléculas diferentes, só que às vezes você tem ali um metabólito, né? Um pedacinho do que sobrou na molécula. E conseguiu-se ali identificar aproximadamente umas 53, 54 substâncias que nós tínhamos a confirmação de que era aquela substância mesmo. Então, a gente conseguiu, de fato, identificar 54 diferentes tipos de substância entre medicamentos, produtos sanitários, drogas ilícitas, enfim, fragrâncias, corantes, né? Tudo que a gente usa na realidade, isso que a gente tem que ter um pouco na cabeça, né? Na Amazônia, as condições de saneamento básico são muito precárias, né? 8% da população da região é atendida por esgotamento sanitário. Então, tudo que a gente usa nas nossas casas praticamente vai parar na água. Então, desde o shampoo que tu usa para tomar até o banho, se você toma qualquer medicamento, você vai excretar esse medicamento, ele vai parar na água, e na realidade o que a gente observou, o que a gente detectou, de fato, foi tudo aquilo lá, impressionante, né? E tem estamentos urbanos, na verdade, né? Não é só densos na Amazônia também, né? Sim, então a gente está falando de uma cidade como Manaus, com 2.200.000 habitantes hoje, cidade de Santarém com mais de 500.000, Belém com 1,5 milhão, Macapá com mais de 500.000, então cidades densamente povoadas, sem sistema de esgotamento sanitário e tudo, de fato, vai parar no ambiente aquático. Só que é difícil de ver, principalmente quando chega num grande rio que se dilui. E a ideia que a gente tem na cabeça, tem tanta água, o rio Amazonas é tão grande, vai se diluir tudo aquilo. Mas quando você detecta uma substância em um sistema aquático daquela magnitude, a gente fala que tem duas possibilidades. Ou ela é usada em grandes quantidades, ou ela é continuamente lançada no ambiente. E, na realidade, o que a gente tem são as duas situações. Ela está sendo continuamente lançada e substâncias que são usadas, imagina, detergente, determinados tipos de... uma coisa que a gente encontra muito na água, cafeína. Então, cafeína, inclusive, ele é um marcador. A gente sabe que tem coisa humana ali, né? Quando a gente detecta na água cafeína. Então, cafeína a gente usa como um marcador de presença humana. Então, você, por exemplo, todo mundo toma um cafezinho, né? Cafeína na água é uma das coisas que a gente mais encontra. E na Navilhanas que a gente falava, nossa, é o nosso paraíso, intocado. O que a gente detecta? Cafeína. Né? Então, para a gente entender um pouco, né, como que nossas atividades começam a impactar. Né? A gente acha que, mesmo na cidade não tão próxima, então, a gente supondo, bom, por que a gente encontra cafeína na Navilhanas? Tem uma cidade ali perto que é Nova Irão. Então, provavelmente, né, as águas que saem da cidade de Nova Irão, de alguma forma, né, elas chegam. Então, por mais que eu tenha um espaço na unidade de conservação, um espaço desenhado ali para conservar a biodiversidade, o ecossistema, se eu tenho na cidade que não tem tratamento de esgoto, se está próxima, o que a gente observa? Que a contaminação chega lá. Então, a gente encontra microplásticos na Navilhana, a gente encontra cafeína na Navilhana. Claro que a gente encontra os contaminantes em um nível extremamente baixo, mas não estava cerrado, que era o que a gente falou, aqui não vai ter nada.
né? Eu acho que não tem mais lugar na Terra onde não tem nada hoje. Essa é a realidade. E a ideia de ter escolhido esse lugar como inicial para as coletas era justamente porque vocês esperavam que ia ser um ponto de partida, assim. É um ponto de partida por ser um parque nacional, que só permite visitação turística, não pode ter ninguém morando lá. Enfim, então, bom, vamos escolher um lugar que seja significativo, que seja próximo de Manaus, que a gente também não podia ir tão longe, não tínhamos tempo para isso. Então, bom, na Vilhar nasceu o local ideal. E mesmo no local, né, que deveria ser um local preservado, a gente encontra impactos das cidades próximas, da presença humana, né, próximo do Parque Nacional, né? E o grande problema é que, ainda que a água passe por um sistema de tratamento antes de ser consumido pelas pessoas, a tecnologia que a gente tem nas nossas estações não removem contaminantes como esses, né? Vários desses contaminantes não conseguem ser hoje totalmente removidos. Então, imagina se numa estação de tratamento você não consegue remover, quando não tem tratamento nenhum, todo vai parar no ambiente aquático. Então, de fato, a gente tem ali uma sopinha, digamos assim, né, de muitas substâncias. E o que nos preocupa muitas vezes, né? E aí, mais desde o ponto de vista toxicológico, ecotoxicológico. Quando a gente vai para o laboratório, a gente faz testes, a gente testa substâncias individualmente. Então, eu testo essa substância e eu entendo o efeito dessa substância. Eu faço um experimento, testo esta outra, mas eu não sei o que acontece com um organismo quando ele tem várias substâncias juntas. Então, imagina, né? Uma das substâncias que mais a gente encontra na água, metformina. Metformina é remédio para diabetes. Né? E esse remédio é bom para quem tem diabetes, mas ele provavelmente pode causar alteração metabólica para um organismo aquático que não tem. Mas imagina que você tem metformina, um antihipertensivo na água, a presença de um diabético na água, a presença de um agrotóxico, a presença de uma substância neuroestimuladora, como pode ser cocaína, ou outros neuroestimuladores, porque a gente encontrou bastante substâncias psicotrópicas dentro da água também, antidepressivo. Imagina você estar ali na sopinha, né, de tudo isso. A gente não tem hoje, na ecotoxicologia, compreensão de que acontece quando eu submeto um organismo aquático a essas múltiplas substâncias. Se elas são antagônicas, se elas são sinergéticas, ou seja, uma potencializa o efeito da outra. Então, a gente consegue hoje determinar riscos partindo do conhecimento que a gente tem individual de cada substância, mas a gente não tem informação nenhuma, ou muito pouca, de que acontece quando eu tenho misturas tão complexas, como são essas misturas que a gente hoje encontra. Então, esse é um desafio também, desde o ponto de vista da pesquisa, esse é um desafio bem interessante que a gente tem na ecotoxicologia. Né? E entender quais são as misturas mais significativas para ser feita, para testar, né? Porque nesse universo de mais de 50 substâncias, imagina, o que eu vou escolher? Bom, em princípio que tem mais abundância, mas só isso. Então, esse é um tema que dá muita pesquisa. Sim. E os organismos, todos eles detectaram alguns desses, ou mais ou menos compostos? Então, a gente ainda está... Os animais, né? A gente ainda está fazendo análise nos tecidos, né, dos animais, mas a gente analisou PFAS em peixes, né? Analisamos metais pesados em peixes, e a gente encontra, não só nos peixes, como nas plantas aquáticas, concentrações relevantes, né, dessas substâncias. Também não dá para testar todas as substâncias dentro dos peixes, né, porque é um trabalho laboratorial muito grande, né, mas algumas que a gente estava, né, com maior preocupação, a gente encontra elas nos peixes e nas plantas, principalmente porque as plantas aquáticas, né, elas são filtradoras, então elas vão absorvendo tudo que está na água e acumulando nos tecidos dela aqueles poluentes, né. Essa coisa bem interessante, né? Até para tirar uma ideia de pesquisa de plantas que filtram, né? Que fica... Sim, elas são utilizadas de fato em estações de tratamento, em processos de biorremediação. Você hoje tem o uso dessas plantas porque justamente elas são filtradoras, elas extraem, elas retiram. Então elas também estão ali na natureza retirando esses contaminantes, né? Então a gente vê as raízes concentrando, né? As folhas concentrando alguns contaminantes, por exemplo, como os PFAS, né? Os fluoroalquil, que a gente chama que são as substâncias eternas. São chamadas de substâncias eternas porque uma vez que elas são lançadas na natureza,
não desaparecem, né? Não são degradadas. Impermeabilizantes, o famoso Tefal que a gente usa nas nossas frigideiras, né? São os polifluoroalquil e a gente detecta tanto nos peixes já como nas plantas. E foi interessante, né? Já que a gente está falando de PFAS, porque foi o primeiro trabalho sobre PFAS na Amazônia. Nunca ninguém tinha trabalhado com isso. E legal que você comentou isso, porque quando a gente estava, né, pensando quem seriam os nossos possíveis entrevistados, né, a gente logo encontrou o trabalho que você desenvolveu junto com a National Geographic. E a gente pensou justamente isso. Gente, que coisa curiosa, assim, né? E mesmo pra gente que, assim, esse trabalho foi desenvolvido há quase uma década atrás, né? E pra gente ainda agora é uma coisa nova, assim, despertou interesse, assim, né? Acho que Lê também pode comentar mais sobre isso. E eu fico, assim, queria ver com você, né? O que mais que a gente teve de resultado desse trabalho? Que você disse que vocês também fizeram análise nos peixes, né? Dos mercados e tal. Qual que foi o resultado? Vocês tiveram alguma componente espacial, assim, mais próximo dos centros urbanos, mais próximo das metrópoles, etc.? Sim, e, bom, óbvio, né? A gente consegue mapear geograficamente os contaminantes. Então, dentro das cidades que a gente já mostrou, igarapés, né, pequenos riachos dentro das cidades, a gente tem picos altíssimos desses contaminantes, né? E depois a gente vê esses contaminantes próximos, né, nas águas do Rio Amazonas, próximas dessas cidades, e ele vai se diluindo à medida que a gente se distancia. Mas tem uma coisa interessante, eu tenho um pico Manaus, vai diluindo, de novo tem um pico em Santarém, dilui um pouquinho, um pico em Belém, dilui um pouquinho. Então, como eu tenho essas não é que eu só tenho uma cidade no meio do Rio, eu tenho várias. A gente não, por exemplo, não parou em pequenas cidades, Parintins, outras paramos nas grandes, mas a gente também tem a contribuição ali das pequenas, que a gente... Então, óbvio que você veio na diminuição da concentração, mas a gente detectou os contaminantes, né, no trajeto todo entre Manaus e Macapá, né, vários contaminantes. Então, microplásticos, que preocupa muito hoje, né, a gente ainda está processando microplásticos em peixes, mas a gente fez microplásticos em água, né, e as concentrações de microplásticos, mesmo no meio do Rio Amazonas, são relativamente elevadas. Né, nós encontramos níveis de microplásticos, né, semelhantes aos rios mais contaminados da Europa, por exemplo. Nossa. Né? Então, a gente ainda não analisou peixe, mas certamente já tem outros estudos, tem outros pesquisadores da Universidade Federal do Pará que fizeram microplásticos em peixes, mostrando, né, que os peixes já estão contaminados, com microplásticos. Você tem visto, agora que você falou dos outros pesquisadores, tem visto que esse tema tem ganhado mais amplitude agora, está tendo mais pesquisa ou mais legislação, ou você tá, porque você tem bastante tempo de trabalho, né, nessa área dos emergentes. Você acha que está melhorando ou está a mesma coisa? E qual que é a tendência que você acha que tem? Não, eu acho que sim. Acho que tem se adensado o número, inclusive, de grupos de pesquisa que têm interesse nisso na Amazônia. Então, já tem pessoas na UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará, que fica em Santarém, trabalhando. Tem gente na Universidade Federal do Pará, trabalhando. Então, a gente vê que essa temática desperta, sim, interesse de pesquisa na região. E se, né, 30 anos atrás, talvez eu era uma das poucas pesquisadoras da região que estudava isso, hoje a gente já tem muitos mais pesquisadores, isso é muito importante. Né? Agora, o que a gente sente? Né? Se, por um lado, a gente está mostrando, está evidenciando essa contaminação dos recursos hídricos da região com efeitos na biodiversidade e com possíveis efeitos, né, como eu falei, posso depois falar mais particularmente dos metais pesados na saúde das pessoas, isso, a pesquisa não está chegando, né, nos tomadores de decisões para a gente ter políticas públicas, por exemplo, de transformação da região em termos de saneamento, né, investimentos muito mais massivos em saneamento para, de fato, a gente controlar essa situação que a gente observa. E eu acho que isso vai demorar um tempo, né? Porque você tem na cabeça, não, tem muita água na Amazônia. Tem muita água, entre aspas. A gente está agora na seca, está numa situação extremamente difícil, né? O Rio Madeiras, que é um dos maiores contribuintes do Rio Amazonas em termos de água, né? Tem regiões onde ficou uma lâmina de água de 40, 50 centímetros, né? Uma coisa que impensável.
Então, hoje, com as mudanças climáticas, a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque a realidade que a gente acha de um universo de água que nunca acaba, ela começa agora a se transformar. A gente está vivenciando realidades de secas na região amazônica jamais vistas. Nós tivemos, provavelmente, esse ano, a maior seca do Rio Negro, porque a marca já está abaixo da última marca, que foi a marca do ano passado. Em Manacapuru, que fica um pouquinho acima, no Rio Solimões, um pouquinho acima de Manaus, tem também um sistema de medição do nível da água, e eles tiveram que improvisar porque a régua que mede ficou fora da água. De tão baixo que estava. De tão baixo que está. Então, assim, a mudança climática também traz preocupação em relação de a gente entender como que os efeitos dessas substâncias tóxicas, elas podem se exacerbar ou se modificar com a mudança climática, com altas temperaturas na região, porque somente essa mudança de clima ali já altera a fisiologia dos organismos aquáticos. Imagina, além disso, o aporte de contaminantes. E a própria concentração, né? E a concentração, porque imagina, né? Fica na pocinha d'água, tudo, né, se concentra lá, né? Trazendo maiores impactos ou maiores danos, né, aos organismos aquáticos. Então, essa é outra coisa importante, né, e essa é uma outra preocupação que se tem, não só em estudar a presença desses contaminantes, mas como, né, a mudança climática pode influenciar, né, na presença e nos danos que esses contaminantes podem trazer para os organismos vivos. É algo mais que se soma, né? Porque quando a gente pensa na Amazônia, problema ambiental, tem desmatamento, que se fala isso, né, que a gente conversou, mas a gente fica meio que, talvez esqueça, né, fica de lado esse contexto de contaminantes nos rios, porque, não é um problema, mas na verdade sim, está totalmente conectado e tem que ser trabalhado conjuntamente, né? E, inclusive, nesse trabalho de policíclico, de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, a gente pensa muito no petróleo, mas uma coisa que a gente detecta, quando você está queimando a floresta, você está liberando um monte de substâncias que estão ali contidas na madeira e que vão se transformando no processo de queima. E um dos contaminantes que a gente acha, do grupo dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, é uma substância que é proveniente da queima da floresta. Então, assim, não são fenômenos isolados. Quando você queima a floresta, quando você retira a vegetação, você tem um carreamento, quando chove, de solo para água, e essa é uma importante fonte, por exemplo, de entrada de metais pesados dentro da água. Então, não são efeitos, na realidade, não são coisas que são isoladas. Só que acontece, é o que eu sempre falo, quando você fala de desmatamento, ele é muito evidente. Você consegue visualizar o desmatamento na imagem de satélite. Se você tem uma queimada, você consegue respirar queimada, porque as cidades amazônicas esse ano passaram por momentos terríveis de qualidade do ar. Manaus teve dias que foram suspensas as atividades na universidade, nas escolas, porque realmente era impossível respirar. Eu cheguei na minha casa e falei para o meu marido, os vizinhos decidiram queimar os móveis, porque era tão forte o cheiro de madeira queimada, que parecia, não era nem um churrasco, você sentia que estavam queimando o ar mesmo. Então, isso também tem um impacto, e quando você tem essa poeira se acumulando na atmosfera, mas você tem depois um evento de chuva, todo esse material que é lavado da atmosfera, ele vai parar na água. Então, os contaminantes que emergem da floresta quando está sendo queimado também chegam na água. E a gente detecta eles no estudo dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, não são coisas isoladas. Só que a floresta nos impressiona mais. Por quê? Porque o efeito do desmatamento é muito mais visível, é muito mais sentido no nosso cotidiano. O efeito da contaminação na água, às vezes, pode ser invisível, ser silencioso, daí o Silent Amazon, e ele pode ter um efeito de longo prazo. Não é imediato, né? Não é agudo, imediato, né? Não é agudo. De forma geral, dificilmente a gente tem eventos agudos. Né? Esses eventos são eventos que a gente chama crônicos. Então, a contaminação no peixe é pequena. Mas se eu como peixe todos os dias, como acontece com uma boa população ali da região, né? Um pouquinho a cada dia, você tem, ao longo da tua vida toda, um risco crônico, sim, de desenvolvimento de doenças associadas à contaminação. E com substâncias que são bioacumulativas, né? Elas vão bioacumulando no corpo e vai substâncias somando. bioacumulativas, como são os metais, né? Então, a gente se preocupa muito com mercúrio.
Mercúrio é uma preocupação na Amazônia, né? A gente tem mercúrio oriundo, né, do garimpo, né? Mas a gente tem mercúrio natural, né, nos solos e nas águas. Mas a gente se preocupa muito com mercúrio, a gente não se preocupa com outros metais, arsênio, cádmio, cromo, níquel, né? E essa foi uma coisa interessante de nosso estudo. Por quê? Porque assim, a gente detecta mercúrio e a gente já sabe porque está muito bem documentado na literatura científica que as concentrações de mercúrio são altas, os peixes em determinadas regiões apresentam elevadas concentrações de mercúrio e as pessoas já estão contaminadas com mercúrio. E a gente sempre fala, evite comer os peixes carnívoros, porque como a gente tem um fenômeno de bioacumulação, de bioconcentração, biomagnificação na cadeia alimentar, os que mais se acumulam são os topos de cadeia, os carnívoros, que são os que a gente mais gosta de comer. São os mais gostosos. São os mais gostosos. O pirarucu, que eu não gosto de comer um pirarucu. Só que assim, é o que bombou de mercúrio no nosso estudo, é o pirarucu, é o que mais mercúrio tem. Né? Quem que não gosta de comer um tucunaré? O pessoal gosta muito do tucunaré. Ele é um carnívoro. Né? Então, os carnívoros que são muito apreciados, então a gente fala para a população, evita o carnívoro, vai comer um que não é carnívoro, vai comer um pacu, que ele é um herbívoro, comer alguinhas. Aí a gente pega o pacu e o pacu está cheio de arsênio, cheio de cromo. Né? Então, assim, meio que a gente não vê muito para onde correr, porque a gente fala, não come esse, come esse. Mas quando a gente sai do mercúrio e vai olhar outros metais pesados, por exemplo, peixinhos que comem águas, ou peixinhos que ficam lá revolvendo o fundo, onde alguns metais como cádmio, cromo, né, ficam acumulados, esses peixinhos que a gente achava que estava tudo de bom comer, a gente agora detecta, né, chance de risco carcinogênico em pessoas a partir do consumo desses peixes. Fundo, que fica mais sedimento, né, os bagres. Que comem sedimentos, ou que, na realidade, grande parte dos bagres são carnívoros, mas a gente tem peixinhos que ficam, né, comendo detritos, ou que comem camarãozinhos, e a gente observou que não estava tão boa como a gente achava, né, e a gente fez cálculo de risco de desenvolvimento de câncer a longo prazo, crônico, em pessoas, a gente detecta riscos carcinogênicos. E é bem interessante, porque quando eu olhei essa situação, eu falei assim, mas se a gente tem risco carcinogênico e as pessoas comem muito peixe, a gente teria que ter alguma evidência de maior incidência de câncer, né? E eu fui olhar os anuários do Instituto do Câncer, do Câncer publica as estatísticas de câncer, dos diferentes tipos de câncer nas diferentes regiões do Brasil, e eu me surpreendo quando eu vou olhar câncer de sistema digestivo e a região norte do país, né, e o estado do Amazonas é um dos estados com maior incidência, tá? A gente não está falando que uma coisa diretamente causou, mas isso já abre o alerta para a gente fazer uma pesquisa e tentar, né, correlacionar e tomar medidas de proteção das pessoas, né, porque de fato nós mostramos que existe sim risco à saúde humana de longo prazo pelo consumo de peixes. E você calculou isso, né, porque não é, porque a gente vê muita pesquisa que fala, detectou tal contaminante, mas é 1 nanograma, é muito pouco. Você na verdade viu que tem concentrações desses compostos que estão acima dos limites aceitáveis, assim, para dar um risco carcinogênico, né? E mais do que isso, por exemplo, mercúrio a gente detecta acima do limite permitido. Então, o mercúrio a gente já sabe. Mas outros que você não detecta acima do nível permitido pela legislação, não quer dizer que não vai ter risco. Por quê? Porque você está consumindo aqueles peixes ao longo de tua vida. Então, quando a gente fala de risco, né, a gente tem que olhar esses dois fenômenos, né, o quanto que o peixe tem, mas o quanto que eu vou me expor ao longo da minha vida toda. A gente usa um parâmetro de 70 anos. Né, então, eu calculo o que acontece com uma pessoa que, durante grande parte do seu tempo de vida, comeu aquele peixe. A chance de desenvolver um processo carcinogênico pela presença desses metais pesados na alimentação já deixa de ser pequena, digamos assim, não é insignificante, já tem insignificância, por isso a gente fala que existe esse risco sim. Então, às vezes tem isso, vamos monitorar a contaminação nos peixes. Fique tranquilo porque está abaixo do permitido, mas por isso que a gente trabalha com avaliação de risco. O fato da concentração estar abaixo do permitido não quer dizer que essa pessoa não vai poder desenvolver, vai
tem a ver com o quê? Com seu hábito alimentar. Eu como peixe uma vez a cada 3 anos, não vai acontecer nada comigo. Mas eu como peixe de segunda a sexta-feira, no café da manhã, no almoço e na janta, como muitas populações indígenas e ribeirinhas da região fazem, aí o jogo muda. Então, são vários parâmetros que a gente trabalha na avaliação de risco e que a gente considera para dizer, tem risco ou não tem risco. Então, imediatamente, quando você já detecta níveis acima do permitido, opa, isso aqui não pode ser consumido. Mas não quer dizer que se eu detecto níveis abaixo do permitido, isso não vai trazer risco. Vai depender do quê? Do hábito alimentar. E a gente olhando, a população amazônica é a que mais consome peixe no mundo, mais que a população japonesa. E na Amazônia se consome, em média, 8 vezes mais peixes que a média mundial. O consumo de peixes é 8 vezes maior que a média mundial. Tá? Então, a gente reuniu, por exemplo, dados da literatura de uns 6, 7 trabalhos científicos mostrando o consumo de peixes, e o consumo de peixes médio é 480 gramas por dia. Ou seja, quase meio quilo de peixe por dia. Então, você não pode desconsiderar isso. Né? Se eu encontro, por exemplo, os mesmos peixes com aquele nível de contaminação em um lugar onde as pessoas não comem peixe, comem carne, eu vou falar, beleza, lá provavelmente não vai ter risco carcinogênico. Sim. Então a gente tem que associar essas coisas, né? Não só a presença dessa substância, mas onde que essa substância está, em que peixe, um peixe que ninguém come, não me preocupa. É um peixe que são mais queridos, são mais gostosinhos. Opa, esses são os que a população compra. E quanto que essa população come de peixe? Come pouquinho, come muito? Come a média mundial? Se na Amazônia a gente comesse o que é comido na média mundial, estava bem tranquilo. Mas a gente come 8 vezes mais peixe. Eu como peixe pelo menos 3 vezes por semana, porque é uma proteína boa, é uma proteína barata também, comparada com outras proteínas, e quem mora no interior é a proteína que está ali, disponível de graça, né? Então, né, a principal fonte de proteína. Sem contar que são os melhores peixes do Brasil, né? São os melhores. Sou suspeita para dizer isso, mas, né, eu gosto muito, né? Os peixes amazônicos de fato são deliciosos. São. E a questão do preparo do alimento influencia nisso ou não? Sim, quando a gente inclusive faz o cálculo de risco, né, já tem estudos que mostram que, por exemplo, o processo de cocção para alguns compostos retiram uma certa quantidade. Então, quando a gente calcula risco, a gente já faz o desconto do que pode ser eliminado no processo de cocção de um produto. Mas para algumas substâncias, a cocção é irrelevante. É irrelevante. Como os contaminantes emergentes. Alguns contaminantes emergentes sim, outros não. Então isso vai variar um pouco de substância para substância. Então a gente talvez, né? a gente precisa conhecer o tipo de contaminante, né? Metal pesado, a perda de metal no processo de cocção os persistentes, talvez. Às vezes é pequena. Então a gente também estuda isso, vai na literatura e entende para que no momento da gente fazer o cálculo de risco, a gente faz, né, o desconto do que pode ser perdido durante o processo, né, de cozimento, de preparo. Entendi. A gente faz isso. E assim, com relação aos contaminantes emergentes, entende que o campo científico seja relativamente novo, assim, né? A gente já tem algum estudo no Rio Amazonas relacionado com os efeitos crônicos dos contaminantes emergentes? Que eu saiba, até onde eu sei, não, né? Alguns grupos estudando alguns efeitos nos peixes, mas mais desde o ponto de vista laboratorial. Né? Aquilo que eu te falo, faz teste com um produto que a gente encontra para entender quais podem ser os efeitos crônicos. Então, nas concentrações que a gente encontra desses contaminantes na Amazônia, certamente que a fauna aquática não morre. Mas isso não quer dizer que não tem efeito, porque se tem algum efeito, se eu estou tendo um disruptor endócrino, ou seja, eu encontro grandes concentrações, às vezes, de alguns hormônios, principalmente os hormônios femininos. Por quê? Porque a gente toma anticoncepcional, eu faço reposição hormonal, né? Então, isso vai parar na água. Esses hormônios são disruptores, ou seja, elas vão causar problema. Então, o organismo não morre. Tá tudo de bom, o bichinho tá vivo. Sim, mas ele está começando a ter processos fisiológicos interrompidos, ou que funciona mal, o processo reprodutivo não chega no fim, quando nascem os ovinhos não são viáveis, ele come menos, ele para de crescer, cresce mais lentamente. Então, se você não tem uma mortandade logo, o que você pode ter de médio e longo prazo? Uma diminuição dessas populações pelos efeitos crônicos que esses diferentes contaminantes
trazem. E a gente nem conhece, essa é outra realidade, nós não conhecemos os efeitos na fauna local. A gente tem efeitos em alguns organismos testes, mas que não necessariamente são os organismos amazônicos. E a biodiversidade na Amazônia é enorme, mas a gente não tem nem condição de testar tudo. Mas então, assim, é um campo ali de trabalho dentro da ecotoxicologia e a área de contaminantes enorme. Nossa, você falou, é muito interessante, porque não é que tá lá vivo o peixe ainda que tá tudo bem. Na verdade, pode ser que a próxima geração dele não vai nascer, não vai ser viável, vai ser menor, né? Isso é uma coisa que a gente não considera tanto, né? Então, hoje, por exemplo, essa semana eu estava numa banca que está estudando o efeito de alguns agrotóxicos nas tartarugas, né? Então, o que acontece com os embriões das tartarugas, com o ovo da tartaruga? A gente já tem efeitos em sapos, em anfíbios, a gente já vê efeitos. Tem um colega meu de departamento, o professor Rones, que ele estuda chacarés. E quando eles encontram os chacarés mortos ou quando tem abate, eles começaram a fazer análise, né, da carne para ver os contaminados. Por quê? Porque ele é um topo de cadeia, ele é um predador, né? E realmente, né, a gente já detecta concentrações elevadas de alguns contaminantes em chacarés. Então, o bicho é fortão, está ali vivo, mas isso não quer dizer que ele não está tendo nenhum tipo de dano fisiológico nos seus tecidos, que vai modificar a sua fisiologia e que pode levar a uma diminuição de crescimento, uma diminuição da reprodução, uma falta de reprodução, ou que, né, os ovos e os filhotes ficam inviáveis. Ou um teste que a gente fez com um anfíbio, né, isso foi na dissertação, né, de uma aluna minha, da Ana Júlia, nós testamos glifosato, testamos alguns herbicidas. E a gente observa que não só os xirinos demoram muito mais em fazer o processo de metamorfose, como, por exemplo, eles ficavam em vez de com 4 patinhas, 2 patinhas na frente, 4 patinhas atrás. Eles entram em processo de teratogênese, que a gente chama. Né, desenvolvimento anormal de membros, né, eles não conseguem na fase adulta fazer a reabsorção da cauda, então eles são um sapinho adulto com cauda. Então a gente observou umas anomalias no laboratório, assim, bem preocupantes. Então o bichinho não morre, mas, por exemplo, se ele não consegue se locomover corretamente, porque ele tem 6 patas em vez de 4, ele vai ter, muito mais facilmente vai ser predado, por exemplo. Ele fica muito mais vulnerável a ser predado. Então, todos esses efeitos a gente precisa ainda estudar, né, entendendo que não necessariamente o bicho tem que morrer para a gente poder colocar aquela biodiversidade em risco. Porque se eu tenho diminuição dessas populações, ou alguns grupos dessa população ficam mais vulneráveis a serem predados, eles vão começar a ter sua abundância diminuída na natureza. Nossa, é que somos super complexos no Amazônico, né? Então, o efeito disso aí pode ser gigante, né? Em todos os animais, enfim, nossa. Então, a gente estuda contaminação aquática, né? Tem outro campo ali que é contaminação de ambiente terrestre, que é muito mais complexo até às vezes de entender, né? O que acontece com as aves, por exemplo. Porque as aves se alimentam também daqueles peixes. Né? A gente estava propondo, a gente não teve essa aprovação, mas a gente propôs um projeto meio que na continuidade do Silent Amazon, que ia se chamar Frontiers. Né? Fronteiras. Que fronteiras serão essas? As fronteiras entre as grandes cidades e a floresta. Né? E o que a gente ia olhar nessas fronteiras? Não ia olhar só os aquáticos, que é mais meia praia do Andrio, mas a gente ia começar agora a olhar com uma professora lá da Universidade Federal, a professora Cíntia Saves, e o professor Rones, que trabalha os répteis, né, os chacarés, íamos olhar. Então, a gente ia tentar completar ali, sair um pouco da água, ir para o terrestre, porque a gente entende que da água vai para a terra também. Porque a ave não vive na água, mas ela se alimenta daqueles peixes. Então, ela pode estar se contaminando também a partir do consumo de peixes que estão contaminados. Então, assim, é fascinante, tem pesquisa ali para mais 100 anos, né, para quem quiser. A respeito dessa questão do estudo dos efeitos crônicos, eu acho que tem um tempero ainda, que é essas concentrações de contaminantes emergentes, metais pesados, não terem se estabilizado, né, na natureza, assim. Eu imagino que se você repetisse a sua pesquisa do Silent Amazon daqui 10 anos, você provavelmente vai ter muito mais contaminante do que você detectou quando você desenvolveu essa pesquisa. Provavelmente, ou substâncias novas, porque assim, a gente está produzindo substâncias novas
o tempo inteiro. Agrotóxicos, eu falo na área que tem um pouco mais de conhecimento. Né? Isso é bem interessante, porque a gente vem estudando agrotóxicos há mais de 20 anos. Então, os agrotóxicos que a gente tinha na Amazônia, na época que eu comecei no meu estudo, não são os de agora. Por quê? Por exemplo, na época que eu comecei, parationa metílica, ela foi banida. Né? Então, a gente não detecta, não é mais usada. Metamidofos foi banido, não é mais usado. DDT já foi banido há muito tempo, mas mesmo assim, como ele é extremamente persistente, a gente detecta DDT na Amazônia, na água e em alguns organismos bioacumuladores, principalmente topo de cadeia. Depois de muito tempo. Né? Depois de muito tempo banido, que não se faz mais uso. Então, certas substâncias saem, né? E novas substâncias entram. Né? Se a gente pensa em medicamentos, quantos novos medicamentos? Antibióticos é um problema muito grande. Por quê? Porque a gente tem o problema do desenvolvimento da superresistência. E um dos problemas começa na água. Por quê? Porque antibiótico vai parar na água e a gente detecta antibiótico na água. Né? Então, você está ali, esse antibiótico, primeiro que está influenciando ali os ciclos biogeoquímicos, que as bactérias são extremamente importantes na mineralização e na depuração natural das águas, ao mesmo tempo que ambientalmente você está criando resistência, né, que futuramente pode ser um problema para o tratamento de doenças, né? Então é um tema muito, muito complexo, mas o que a gente observa, se as cidades continuam a crescer e nós não temos sistemas de saneamento, certamente encontraremos mais concentrações, mas ao mesmo tempo a gente vê uma mudança de substâncias, porque a gente vai mudando o uso dessas substâncias ao longo do tempo, né? Principalmente, né, agrotóxicos e alguns produtos, né, domissanitários, né, os próprios agrotóxicos, as medicações, vai mudando. E como você vê que é o caminho também que tem que evoluir a nossa civilização, a legislação, a política pública, para a gente tentar minimizar esses efeitos, porque que impacto vai ter? Porque, né, estamos aí ocupando o mesmo espaço. Mas como que a gente minimizaria isso? Como você vê que a sua visão de como que a gente poderia melhorar isso de alguma forma? Então, vamos falar, por exemplo, de plástico, né? Eu sempre falo, tem substâncias que, ok, joguei na água, vai ficar ali um tempo, vai se deteriorando, degradando, desaparece. O microplástico parece que desaparece, porque essa cola que está ali boiando na água se desintegra em milhões de pequenas partículas que não desapareceram. Ele só desaparece visualmente, mas em termos de substância, ele continua estando presente. E mais perigoso, porque ninguém engole na sacola, mas o microplástico já está dentro dos nossos corpos, né? Então, assim, qual é aí uma política? A redução do uso, né, de plásticos, a mudança das embalagens, o uso de bioplásticos, né? Então, a gente precisa ser um pouco mais incisivo, talvez, na retirada do plástico das nossas vidas. Por quê? Porque a gente já detecta altas concentrações, né, de microplásticos na Amazônia e já está nos peixes. Tem trabalhos que não são nossos, tá? Esse trabalho é de um grupo da Federal do Paraná que detecta. E fundamentalmente o quê? Saneamento básico, né? Tratamento das águas residuais. Isso causaria já uma diminuição extremamente grande da presença dessas substâncias no ambiente. E substâncias que são extremamente perigosas, elas têm que ser, sim, de uso restrito ou elas têm que ser banidas. E a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade, né, de fazer o banimento, né, do uso dessa substância. O DDT já foi banido porque a gente justamente viu esses efeitos extremamente prejudiciais dessa substância. Mas aí a gente tem que fazer um trabalho científico para trazer evidência, para mostrar que uma substância está causando, de fato, um problema muito maior daquilo que ela se dispõe a resolver e, portanto, essa substância precisa ser banida. Então, há todo um trabalho científico, mas se esse trabalho científico ele não transcende os muros das instituições científicas, se esse trabalho, né, não é usado para direcionar políticas públicas adequadas, para a gente ter controle ambiental, para a gente ter saneamento básico, para a gente ter o banimento de substâncias que de fato são substâncias extremamente perigosas que a gente não pode mais usar, fica o trabalho só do cientista. Para você ter uma ideia, a gente não tem limites máximos de diversas substâncias que hoje são muito utilizadas no ambiente. Né? A gente tem uma resolução do CONAMA que estabelece um grupo de substâncias, algumas que estão na resolução já não são mais usadas. Então, essa é outra coisa, a gente tem que ir atualizando. E substâncias que a gente hoje usa muito não aparecem ainda na legislação. Me lembro que teve uma situação, acho que foi um promotor de Mato Grosso, me ligou querendo uma ajuda sobre um acidente que eles achavam que tinha
sido derramado na água, na substância. Falei, ótimo, a gente pode fazer cálculo de risco e tudo. Eu falei assim, só tem um problema, senhores do setor judiciário. Não existe limite máximo na legislação sobre essa substância. Ou seja, qual é o poder que o senhor vai ter de aplicar uma multa se não existe a legislação que diz que ele está violando uma regra ambiental? Exatamente. Então, é um campo muito grande aqui no Brasil, né? A gente está tendo na próxima semana o Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, então a gente vai discutir essas questões que são extremamente importantes. Ou seja, a gente precisa avançar na pesquisa, a gente precisa avançar nas políticas públicas, precisa avançar na determinação de padrões ambientais que sejam reais e adequados à realidade brasileira, e não importar um padrão ambiental, muitas vezes, que a gente faz dos Estados Unidos ou da Europa, de um país que não tem nem nossa biodiversidade, nem nossas características ambientais, nem nosso clima, e que, portanto, às vezes, ele não faz sentido para proteger a biodiversidade aqui do nosso país. Você falou tudo. E ter isso atualizado, né? Conforme a gente vai utilizando e tendo coisas novas. Então, às vezes, a gente vê que o próprio conhecimento técnico-científico está bem mais avançado do que a legislação que não está vindo, não está acompanhando. Não, e tem que ser uma coisa que tem que ser conjunta. Tem que haver um trabalho ali mais próximo, sempre falo, né, do cientista com o tomador de decisão, o formulador, o legislador, no sentido de fato estar atualizando. A gente está falando da biodiversidade, que é uma riqueza ímpar que o nosso país tem, e a gente está falando da saúde das pessoas também, que é uma coisa extremamente importante. Sim. E acho que a gente precisa começar a se encaminhar para o final. A conversa tá boa e passou tão rápido, mas acho que precisamos nos encaminhar para o final. Quero deixar também o espaço para você deixar o seu contato, né? Divulgar algum evento que você esteja para participar para o pessoal também. Os projetos, o site. Então, o Silent acabou, mas a gente sempre está aberto e prospectando, né, novas possibilidades. Nós teremos agora, né, no final, na semana que vem, no dia 23 a 25 de outubro, o Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia será em Belém, será na Amazônia, né? Isso também é uma coisa muito legal para a gente. E a gente estará participando, eu estarei fazendo uma apresentação dos resultados do Silent, da Amazon, numa palestra, mas também estarei participando de uma mesa redonda junto com o pessoal do IBAMA, né, organizada por eles, sobre avaliação de risco no Brasil. Né? Essa é uma coisa que a gente também tem que começar a avançar. Né? Eu comecei minha jornada científica como ecotoxicologista, hoje me considero muito mais uma avaliadora de risco, pela minha experiência. Então, a avaliação de risco é uma coisa importante, que a gente precisa avançar e que a gente precisa começar a entender ela, né, como uma medida de proteção da biodiversidade, da natureza e das pessoas, e, portanto, ela tem que começar a aparecer mais também nas nossas legislações. Né? Então, nossa conversa no IBAMA vai ser em torno disso. Tem muito para fazer na Amazônia, somos poucos, né? É um campo que a gente também precisa de reforço de recursos humanos. Sim, profissionais. Profissionais, e, como eu falei, eu me sinto muito feliz porque eu vi que essa nossa história, que começou com poucas pessoas, hoje na Amazônia já temos grupos importantes fazendo pesquisa sobre esse tema. Que bacana. E espero que amplie cada vez mais, que tenham novos alunos, novas pesquisas, novos investimentos nisso também. A gente está agora divulgando, né, esse conteúdo, espero que também atinja vários interessados que queiram também continuar, ou começar a carreira, ou trabalhar um pouco nisso, ou pelo menos ter uma influência onde trabalha, ou na própria vida, assim, ou numa empresa menor ou até maior, mas que possa aos poucos também esse assunto começar a ser tomado, né, essa consciência mesmo. Porque, né, se ficar só no nosso nicho aqui, não vai evoluir. Então tem que ser cada vez espalhado, e esse é o objetivo desse podcast. Eu te agradeço essa presença. Nada, eu me sinto super feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho que empresas como a Arcadis também têm um papel fundamental nisso, porque a pesquisa não é só feita nas instituições públicas, tem instituições privadas, né, com a seriedade e a dimensão da Arcadis, que eu sempre falo que eu conhecia muito tempo atrás, eu parei num stand de um evento de ecotoxicologia, não me lembro se foi na Europa ou nos Estados Unidos, e eu peguei aquele dinossauro, não? É a salamandra, que eu falo dinossauro, mas não é porque parece um dinossauro. Eu peguei aquela salamandrinha laranja, fofa demais, para levar para minhas filhas. Falei assim, nossa, que linda. Foi aí meu primeiro contato com o Arcadis, então acho que trabalho de falei, olha, eu vou ganhar. Eu trouxe só a salamandra. ela era uma emborrachadinha, mas era exatamente o símbolo. Ela era o símbolo da Arcadis, né? Nós temos aqui um presente para você também, de agradecimento. Muito obrigada. Mas assim, o trabalho que vocês fazem, o trabalho que outras empresas privadas que trabalham com monitoramento ambiental, né, é fundamental também. A gente no público não consegue fazer tudo, né? Então acho que essas parcerias,
né? São super bem-vindas, né? Para a gente tentar mudar, né, um pouquinho o que está acontecendo no nosso planeta e trazer um planeta mais saudável, mais limpinho, né? Para todos, né? Para nós humanos, mas também, né, para as plantas e para os demais organismos, né, que convivem com a gente, que são extremamente importantes para a nossa vida. Exato, falou Amei. tudo. Você quer deixar esses contatos, Andrea? Então, o meu e-mail é de Andrea Weissmann, meu sobrenome, provavelmente vai aparecer ali nos subtítulos, @gmail.com, né? Andrea Weissmann também no Instagram, Andrea Weissmann no LinkedIn, então podem entrar em contato comigo, podem me fazer perguntas, eu sempre estou, né, muito disponível, né, para responder, para interagir, porque eu acho que a divulgação disso que a gente faz para a sociedade compreender, é extremamente importante. Então chegamos ao fim desse episódio maravilhoso aqui com a Andrea. Obrigado, Andrea, por esse episódio. Maria também. Ainda tem vários episódios ainda, gente, que vai sair, então fiquem atentos nas redes. Então não vai ser só da Amazônia, tem outras regiões também que a gente vai falar, porque esse tema é muito importante para o nosso país, né, para o Brasil. Então vocês que estão com interesse nessa área, ou uma curiosidade, eu parou aqui nesse vídeo, sugiro ficar atento nas redes sociais que nós vamos estar divulgando nos próximos episódios assim que possível, tá bom? Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.